A questão de hoje é sobre: devemos conviver com pessoas tóxicas? Até onde nós devemos levar essa convivência? E é uma questão bastante debatida e contraditória, né? Porque a maioria de nós se vê nessa situação em algum momento da nossa vida. A gente se refere a pessoas tóxicas, são aquelas pessoas que reclamam muito, que são sempre mal-humoradas ou dramáticas, que cobram muito, que jogam os problemas da vida delas para os outros e muitas vezes responsabilizam os outros pelas dificuldades que elas têm na vida. Fazem chantagem emocional, tentam manipular as pessoas para conseguir o que querem, enfim. São aquelas pessoas que nas relações sugam a energia, né, das outras pessoas e deixam os outros mal, para baixo normalmente. Então existe sempre a dúvida em como agir nesses casos, não é? Se devemos nos afastar totalmente do convívio com essas pessoas ou não, como que devemos agir devido ao mal que essas pessoas causam, né, nas relações, ou se nós temos a obrigação moral de suportar isso, principalmente quando se trata de familiares e de amigos. Essa é a questão. Então eu irei tentar responder uma das perguntas dos comentários do vídeo sobre essa questão e aproveitar para fazer uma reflexão sobre o tema, tá bom? Assim a gente vai discorrer sobre o tema e acredito que vai ser muito proveitoso para todos nós. O comentário é da Doris Ferrara. Ela diz assim: Lili, hoje eu encontrei seu canal sempre na busca de melhorar. Gostei muito do conteúdo, gratidão. Eu que agradeço, Doris. Gostaria de perguntar algo que me atormenta na minha caminhada. Hoje tenho 59 anos, sou consciente de que minha mãe é uma dessas pessoas que sugam a energia dos filhos e dos outros. Ela quer ser servida e quando vou vê-la, saio da casa dela muito mal. Mas sei que ela tem um lado bom, claro, eu a amo, ela é minha mãe. Mas se eu for fazer tudo o que ela pede, chora, solicita, será impossível. Então mantenho distância, ajudo quando realmente precisa, mas sou distante. Isso seria algo ruim? Me sinto culpada, mesmo sabendo de todo o mal que ela me faz. É minha mãe. Difícil lidar quando as pessoas tóxicas são seus pais. Doris, realmente é difícil, é uma situação delicada. Mas eu penso assim, que é uma questão pessoal, depende de cada caso e da sua capacidade também de lidar com o problema, né? Porque realmente não é nada fácil lidar com pessoas tóxicas, ainda mais quando se trata de mãe, de pai, né? E mãe é mãe. E além da consideração normal que nós devemos ter com as pessoas, nós temos o dever filial com os pais, não é? E você está claramente vivendo esse conflito. Veja que você tomou uma decisão de manter distância da sua mãe, mas está atormentada com isso, né? Está claramente em conflito emocional e psicológico. E é normal esse conflito por se tratar de sua mãe, principalmente. Mas, por outro lado, você também, antes de ser filha, é um ser humano, com suas próprias demandas, suas limitações, né? Por isso se trata de um tema difícil, contraditório mesmo. Mas a questão é que sempre bate a culpa mesmo, né? Então é preciso realmente pensar muito sobre o caso, ponderar entre o que é o seu dever de filha e a preservação da sua integridade emocional e psicológica e até física, né? Porque a gente sabe que nós somatizamos as emoções conturbadas. Mas eu vou te responder, vou respondendo isso no decorrer do vídeo, tá bom? E porque é preciso muita paciência e muita resignação para suportar relacionamentos difíceis, tóxicos, seja ele qual for, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar na análise, né? No capítulo 9, em Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7 fala sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, nós vemos que na questão do Evangelho, a caridade moral é a mais difícil, de ser praticada, com certeza, porque exige muita paciência, muita resignação. E a caridade moral é justamente ter que suportar as pessoas que Deus colocou como instrumento das provas para testar nossa paciência e nossa humildade, Porque muitas pessoas pensam assim, eu perdoo fulano, mas que ele fique lá no canto dele e eu aqui, bem longe, Ou ainda falam assim, eu perdoei Cicrano, mas não tenho raiva, basta que ele não cruze mais meu caminho e tudo bem. E pior ainda, eu não guardo mágoa de Beltrano, mas se ele for na festa ou em sua casa, eu não vou. O que é pior ainda, porque a pessoa que age assim, ela envolve outros familiares e amigos no rolo dela, com a pessoa. Impondo que as pessoas que não têm nada a ver com o assunto devem escolher entre a presença dela e do desafeto dela, Que não é o desafeto dos outros. E é terrível isso, é injusto, Porque esse perdão que diz eu perdoo, mas que não pode nem ver mais a pessoa, é um falso perdão. Porque perdoar verdadeiramente não é isso. É você lançar um véu sobre o passado, como diz o Espiritismo, Ou seja, você não esquece o que ocorreu, mas quando você lembra do acontecido, não te causa mais desgosto nem raiva da pessoa e nem nenhum sentimento ruim. Realmente você apaga aquilo, esse sentimento ruim. Não a lembrança do fato, mas o sentimento, Mas eu penso que as pessoas têm seus limites e nem sempre conseguem conviver com determinadas pessoas na frequência, na intensidade que já conviveram um dia. Parece ser o caso de você, Doris? E não é porque tem raiva realmente, não é isso. É porque faz mal mesmo, aquilo te prejudica, Aquilo não te deixa para frente. Então se trata de uma questão muito delicada isso. Tem uma fala de uma médium que eu gosto muito, que é a Dona Isabel Salomão. Ela diz assim, evitem brigas e discussões, mas não discutam nunca, porque isso atrai o concurso dos maus espíritos, a presença deles, e traz mais dificuldades ainda para casa, para a relação, Ela fala para não tentar provar as coisas para ninguém. E quando você perceber que a pessoa não aceita o que você fala, o que você pensa, ela não aceita de jeito nenhum, não entende o que você diz, então você fique calado, não permita que os ânimos se alterem. Não adiantar, ao perceber que a situação está difícil, busque se afastar delicadamente, sem irritar a pessoa, sem magoar, se afaste assim com discrição. Então vejam bem, o Evangelho fala sobre a necessidade de desenvolvermos a paciência para lidar com as pessoas difíceis, com as pessoas tóxicas, porque elas sem dúvida são instrumentos de provas para nós, que devemos passar, porque ninguém erra de endereço, Nós já sabemos que o Espiritismo deixa muito claro isso, que ninguém nasce em determinada família por acaso, nós estamos no lugar certo, na família ideal para a nossa evolução, para aquilo que nós viemos vivenciar aqui na Terra. Por outro lado, ninguém precisa se martirizar também, A gente deve saber nos defender das chantagens, dos ataques, das agressões das pessoas contra nós, mesmo porque isso faz parte do instinto de defesa e de preservação que todos nós temos, Ninguém vai ficar dando a cara a tapa assim, à torta e direito, porque isso nos faz mal também.
Então ninguém é obrigado a viver situações de abuso, principalmente de violência verbal, moral e até física. Ninguém é obrigado a isso. Por mais que tenha uma história, por mais que tenha uma pendência, né, e tenha que ter nascido nessa situação, nessa família. Então, quando se trata de a mãe ou o pai serem pessoas tóxicas, é preciso sempre usar do bom senso, do meio termo, porque é preciso ver as necessidades reais da mãe ou do pai, né? Não só materiais, mas necessidade de afeto, de atenção, as demandas que esses pais têm, que eles vivem, porque nós devemos a piedade filial, claro, e nossa obrigação como filhos é suprir essa necessidade, não é? Desde que não seja uma situação abusiva, de maldade por parte do pai e da mãe, porque a mãe é mãe, mas não é uma santa, nem todas as mães são santas assim, né? Então a gente tem que observar a realidade da situação. Porque por outro lado, porque a gente sabe que existe a questão da chantagem, da manipulação materna, que é muito grande, e algumas vezes paterna também. E no mais das vezes ocorre muito isso daí. Algumas mães costumam ser muito chantagistas para obrigar os filhos a suprirem as coisas, as necessidades que elas deveriam suprir. Mas elas não buscam fazer isso e elas poderiam fazer isso. Então é preciso agir com coerência, né, com sensatez, para saber diferenciar um caso do outro, para saber agir corretamente, sem se deixar manipular por chantagens e abusos, nem deixando de ter consideração, cuidado e amor pelos pais. Aí, quando se trata de amizades tóxicas, que também acontece muito, né? Nós também temos que saber discernir. Porque uma coisa é você ajudar, né? Você ouvir, você dar o ombro amigo, estender a mão, estar presente na vida da pessoa amiga. Outra coisa é você se sentir na obrigação de carregar o fardo da pessoa no lugar dela. Isso não é possível, não é certo. Nós, por mais que a gente ame uma pessoa, por mais que a gente tenha amizade, nós não podemos carregar a cruz da pessoa, nós podemos sim apoiá-la, ajudá-la, mas a transferência de responsabilidade nunca é algo bom, nunca é algo correto. Nós estamos aqui para aprender a nos amar, nos apoiar mutuamente, mas ninguém tem o direito de jogar seus fardos, suas responsabilidades nas costas de alguém, porque esse alguém é seu amigo. Isso é abuso. Então é preciso sempre se lembrar que cada um é 100% responsável por tudo que lhe acontece na vida. E nós caminhamos junto, mas não podemos viver completamente a alegria do outro e muito menos vivenciar a tristeza, a dor do outro por completo. Mas as pessoas tóxicas têm esse hábito de se vitimizar, de culpar os outros pelos seus problemas, pelos seus dissabores, né? Então é preciso se atentar a isso e saber administrar, né, os relacionamentos com amigos, principalmente os tóxicos, né? Se não conseguir fazer isso, é melhor dosar mais a convivência, então. Quando a questão é casamento, o espiritismo não incentiva ninguém a se divorciar, claro que não, mas orienta que quando o casamento se torna insustentável, quando coloca em risco a paz, a segurança, a sanidade, né, de um dos cônjuges, a melhor solução, melhor é o divórcio mesmo, antes a separação do que a perda da encarnação, ou que uma desgraça aconteça, não é? Porque de que adianta você querer desenvolver a paciência e se forçar a conviver com determinada pessoa sem ter condições suficientes para isso e se perder de você mesmo, não é? De nada adianta. Então, pessoal, o melhor a fazer quando se lida com pessoas que temos dificuldades grandes, com pessoas difíceis para nós, é perceber e analisar o caso que nós estamos envolvidos, para definir até onde se deve ceder as demandas, as necessidades da pessoa com quem nós convivemos e saber distinguir necessidades reais e de chantagens e dramatizações, né? Que tem uma diferença muito grande. Preciso saber diferenciar até onde o relacionamento com essa determinada pessoa está travancando a sua própria evolução. Porque tem certos relacionamentos que te puxam para baixo, né? E nós estamos aqui para nos amparar, para nos ajudar a crescer. Enfim, é preciso perceber até onde nós damos conta do recado, tá bom? E até onde nós devemos jogar a toalha, porque tem momentos que realmente não tem condições. Desde que a gente não falte com a consideração, com a caridade com as pessoas, né? Nós devemos nos respeitar, isso é uma questão de autorrespeito. É uma questão de manter a sanidade e de trabalhar pela nossa própria evolução. Isso é um dever de cada um de nós, tá bom?
Eu trouxe aqui para nos ajudar a refletir sobre nossas atitudes uma fala do Chico Xavier que é sempre muito oportuna. Ele fala sobre a paciência. Então eu vou encerrar aqui nosso vídeo com essa leitura. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós se chama paciência. É verdade. O Chico tem toda a razão, como sempre, mas nós devemos realmente fazer essa análise, né? Cada caso é um caso, então até onde que nós damos conta, até onde nós podemos, até onde a situação não nos ameaça a própria existência, a própria evolução, tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta aí, dê o joinha, compartilhe, deixe seus comentários, as suas sugestões, que só ajuda aqui o canal, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima.